Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Deus abençoe todos vocês no alto do monte da Vila Zilda. Vim buscar um pouco a presença de Deus, orar. Amém? Pois Jesus diz na sua palavra: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém, igreja? Dá bem atenção. No livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, ele diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Porém, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Foi-se tarde de manhã o primeiro dia. Ele fez separação. Amém? Dobre atenção. Um homem por nome de Jesus, ou Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Ele vem na terra 100% Deus e 100% homem. No seu corpo físico de carne, ele vai carregar um peso que não é dele. E ele vai pela via dolorosa, carregando uma cruz que não pertence. Mas a Bíblia vai falar em Isaías 53, verso 5. Aleluia. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus está cruzando um tempo difícil. Na sua passagem na terra, no seu ministério terreno, durante os 3 anos e meio que ele esteve ministrando, pode ser batizado por João nas águas sem precisar ser batizado. Jesus agora está carregando sobre si todas as nossas dores, uma luta, mas ele separa 12 discípulos, 12 apóstolos, tão somente para viver a vontade dele. Ele discipula eles, ele ensina poderosamente com a sua palavra no Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, ou o começo do capítulo 8, Jesus está ensinando poderosamente a todos aqueles que ali estão e se aproximam. A Bíblia vai dizer que é uma grande multidão. O que eu quero que você entenda é que no momento que Jesus mais precisou, ninguém estava com ele para carregar a cruz. Alguém vai dizer que Simão negou Jesus, mas ele teve coragem de fazer aquilo que ninguém fez. Aleluia. Porque tem pessoas que erram, que falham, que mentem, que enganam, que deturpam, mas não têm coragem de assumir e reconhecer que erraram, que pecaram ou que falharam. Simão, ele falhou. Então somente Jesus revelou para ele que ele iria o negar, mas ele faz aquilo que ninguém quer fazer, porque onde estavam os outros 11, eles sumiram do cenário quando Jesus está sendo açoitado, caluniado e escarnecido na Fortaleza Antônia. O que eu quero que vocês entendam é que agora Jesus está cruzando a via dolorosa. Ele está subindo rumo ao Gólgota, o Monte Calvário. Aleluia. E Deus tão somente olha do alto céu. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Jesus está passando por uma tribulação tão grande que o seu corpo está em agonia, quase desfalecendo. Vai dizer os estudiosos que o corpo físico humano, ele vai ter por volta, ou em média, 7 litros de sangue. Jesus estava perdendo muito sangue, pois ele estava sendo açoitado com azorrague de cordas, com pontas de ferro e ossos na ponta, sendo açoitado e escarnecido. Ele carrega tão somente aquele madeiro super pesado e o seu corpo antes de desfalecer. Deus envia o socorro. Um homem por nome de Simão, de Cirene, pai de Rufo. Ele vem como se fosse uma encruzilhada em forma de uma cruz e entra na frente, no meio do povo. O tropel dos soldados deixam ele estarrecidos e apavorados, eles interpelam Simão e mandam ele colocar o madeiro sobre os seus ombros. Dobre atenção, a Bíblia vai dizer que havia a festa da aspersão, e a festa da aspersão tão somente era imolado um cordeiro, sem mancha e sem mácula, e o seu sangue era aspergido numa bacia, e eles molhavam um isopo com um cordão naquele sangue e giravam ao céu. E uma gota do sangue que tocasse na túnica de qualquer uma das pessoas que fossem nessa festa, era uma tradição judaica, que fossem nessa festa seria purificado a vida dele e a sua casa. Simão precisava de uma gota só de sangue, mas Deus sabia que Simão precisava de salvação, ele e a sua casa. Jesus precisava de um socorro, e ele não poderia usar o seu poder como Deus, porque senão não seria sacrifício. Jesus agora é o sacrifício, o Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem mácula, que está sendo sacrificado. Deus envia o socorro. Simão Cirineu entra no meio do caminho e toma sobre si o madeiro,
madeiro. E a Bíblia vai falar de uma forma bem clara, aleluia. E o sangue de Jesus banha a túnica de Simão, e Deus entra com salvação para que Jesus possa tão somente conduzir e carregar aquele madeiro até o ponto que havia preparado. Em Êxodo 23:20 ele diz: eis aí que eu envio um anjo adiante de ti para que te leve e te conduza até o lugar que te tenho preparado. Você não entendeu. Há socorro de Deus para a sua vida. Deus está falando por meio dessa palavra que o socorro que tu precisas não vem do homem. Deus é o teu refúgio e fortaleza. Ele está enviando o socorro. A pessoa que você menos imagina ou menos pensa, Ele está enviando nessa via dolorosa que você tem cruzado. Eu não sei qual é a prova, qual é a luta que você tem atravessado, mas eu quero dizer que Deus é o teu refúgio e fortaleza. Ele está enviando Simão na via dolorosa. É a pessoa que você menos imagina, mas é a pessoa que vai carregar a cruz contigo, que vai chorar contigo, porque tem pessoas do teu lado que calunia, levanta e aponta, mas Deus, Ele é fiel. No momento que Jesus mais precisava, onde estavam todos aqueles 11 que tão somente diziam ser capaz de morrer pelo mestre? E quantas pessoas têm se aproximado de você e dito assim: sou teu amigo, vem comigo, dá um abraço e diz: conta comigo, varão, conta comigo, varoa, conta nada. Jeremias 17:9 ele diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas quem o conhecerá? Descansa no Senhor e confia tão somente nele, porque Ele é teu refúgio e fortaleza. Ele é fiel para bradar na tua vida. Creia tão somente. Jesus estava passando um período difícil, mas o refúgio e o socorro foi o próprio Deus, o seu Pai. Ele não poderia usar do seu poder, porque se ele usasse do seu poder como Deus nessa terra, não seria sacrifício. Então Deus envia o socorro físico, através da vida de um homem, de uma mulher, e Ele está visitando vidas e almas nessa manhã. O socorro de Deus está chegando para a tua vida. Descansa, porque quem te prometeu garante. Em Números 23:19 ele diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeria Deus alguma coisa e não faria? Ele é fiel, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para terminar na tua vida e na nossa vida. Recebam essa palavra no poder do nome do Senhor Jesus. Tenham um maravilhoso dia, uma ótima semana. Shalom Adonai.